Ir ao dentista regularmente deve fazer parte da vida de todas as pessoas. Assim, o profissional poderá detectar qualquer problema de saúde bucal e tratá-lo antes que se torne algo mais grave e irreversível, como é o caso da gengivite, que é uma inflamação da gengiva que pode progredir e atingir o osso alveolar. São 3 os estágios da doença periodontal: gengivite, periodontite e periodontite avançada. E quem vai falar sobre o assunto no Encontro Saudável é o nosso consultor da semana, o cirurgião dentista, o Edson Gonçalves. Você que está acompanhando então o Encontro Saudável, hoje um dos temas que a gente vai tratar aqui na TV Medicina e Saúde é a questão da gengivite. Pode parecer um probleminha bobo, gente, mas acarreta uma série de problemas gigantescos e afeta muito a qualidade de vida das pessoas. Eu recebo aqui o nosso querido Edson Gonçalves, cirurgião dentista, muito conhecido em Cascavel e na região, conhecido como médico das celebridades, né, Edson? Obrigado. Tudo bem com você? Tudo bem, e você, Tudo Soraya? certo, graças a Deus. É muito gratificante mais uma vez estar aqui contigo. Que bom, a gente sempre aprende um pouquinho mais, né, sobre saúde bucal. Isso mesmo. A gente fala em saúde, e a saúde hoje ela tem um conceito muito amplo, né? Você não pode estar bem só fisicamente, cabeça, espírito tem que estar bem alimentado também com coisas boas. E saúde bucal, gente, é essencial. E esse tema, o Edson, no comecinho foi falado que existem 3 estágios dessa doença, né? Gengivite. Como é que são esses estágios? Explica um pouquinho pra gente. Bom, a gengivite, normalmente ela acontece devido ao acúmulo de placas bacterianas no dente. Né? Quando a gente faz uma má higiene, essas placas elas vão formar na estrutura do dente e em si vão inflamar a gengiva ao redor, né? Inflamando essa gengiva ao redor, né, começaria a gengivite, quando começa a sangrar e por aí vai. Certo. E tem sintoma? Como é que a pessoa sabe que tem gengivite? Porque tem pessoas que são desligadas ou tem sintomas que não são tão aparentes. Os outros percebem antes? Como é que é? Isso, a gengivite, os sintomas, eles afloram muito rápido, né? Então, assim, o paciente estava tendo uma má escovação, uma má alimentação, então a gengiva vai ficar bem inflamada e bem vermelha. Aquele caso que a gente passa o fio dental, sangra ou sai aquele cheirinho ruim, seria um dos primeiros indícios da gengivite, né? Isso ocasiona mau hálito? Porque tem gente que tem mau hálito e não percebe, são as pessoas de fora que percebem, né? Um dos principais fatores da halitose, né, que é o mau hálito em si, seria a gengivite, né? Porque já vai estar com a escovação inadequada, consequentemente uma alimentação errada, ou até mesmo a falta de água, em si, vitaminas no próprio organismo do paciente. O fator hereditariedade está presente também, muito, Edson? É mesmo? Muito. A hereditariedade em si, ela vai ajuda bastante, porém o paciente em si, ele consegue controlar essa doença, essa gengivite em si, fazendo uma escovação adequada e uma higienização e alimentação certa. Todo o processo de saúde em si tem que estar sincronizado para não aflorar esse processo, né, degenerativo da gengiva em si. Nossa, é complicado mesmo. Isso afeta a qualidade de vida das pessoas, né? Muito, né? Muito. Um sorriso ruim, um mau hálito, o sangramento. Tem casos assim que o tártaro ajuda muito, né? Então, o paciente vai sorrir, você já vê aquela gengiva assim, nossa, parece que ela chega primeiro do que os dentes do paciente em si. Isso aí é uma gengivite já em estágio quase, né, de doença periodontal avançada. Entendi. O Edson falou uma coisa, eu me recordei aqui de 2 atrizes globais que tinham, eu não sei se é esse o problema, eu estou falando agora da parte estética, aquela questão da gengiva muito aparente, tem a ver com a gengivite, que aí tem toda uma cirurgia estética que pode ser feita. O que acontece normalmente, tá? Às vezes quando o paciente ele utiliza o aparelho ortodôntico, devido à movimentação e a higienização, né, um pouquinho inadequada, a gengiva pode ter um crescimento um pouquinho maior. Quando o paciente tira em si, aí ele tem que fazer sim uma gengivoplastia, tá? Mas a gengivite em si,
tá? Que eu acho que a sua pergunta em si é quando a paciente tem aquele sorriso gengival, que aparece muita gengiva. Bastante, nesse caso não, tá? Isso aí é só o crescimento ósseo, então tem que ser o o ortodontista, certo. Quem trabalha com ortopedia facial em si. Hoje em dia existe os botox, bastante... Tem muita coisa para conseguir em si compensar. Então, o paciente tem um sorriso gengival, ele faz a aplicação de botox e, consequentemente, uma gengivoplastia. São situações diversas, diferentes. Isso mesmo, um pouquinho Olha diferente. Aí, você que está acompanhando, gengivite é o tema dessa semana. Como é que tá aí, Dani, pessoal? Para ter alguma pergunta, se tiver, vai avisando para a gente poder repassar aqui para o Dr. Weidson. Bom, fator hereditariedade a gente já sabe. Você falou que vai depender muito da forma como a pessoa faz a escovação, enfim. Quais são os cuidados que uma pessoa tem que ter? A pessoa que sabe que tem esse problema vai ter que lidar com isso para o resto da vida? Ou tem uma forma de tratamento que solucione? Tem que cuidar pro resto da vida, até porque se não cuidar, a gengivite em si vai vir vai se agravando. Isso mesmo, e vai evoluir para a doença periodontal. Então, assim, escovação correta, 3 a 4 vezes por dia, passar o fio dental, usar um enxaguante bucal adequado, né? Normalmente sem álcool. Deixa eu aproveitar aqui, você tocou numa coisa que eu quero te perguntar, para o pessoal que está em casa e consome muito esses produtos, né? Que a gente compra muito nos supermercados, nas farmácias. Tem algumas marcas que já são conhecidas. O que torna um produto melhor que o outro? Se a gente falar marca para não fazer merchan para ninguém, mas o que torna esse produto, que é um enxaguante bucal, né, que acaba fazendo toda a asepsia, limpeza da boca. Isso. O que diferencia? O que torna um produto melhor que o outro, ou mais indicado para ser usado, Dr. Weidson? Em si, assim, a composição é o principal, né, a diferença entre um e outro. Mas normalmente hoje, a gente vai para o pessoal que está um pouco leigo e não tem essa dúvida em si, a gente vai falar sobre enxaguantes bucais que tem álcool e sem álcool. Quando não tem nenhuma indicação do dentista em si, normalmente sem álcool. Tá? O uso contínuo de enxaguante bucal com álcool pode gerar alguns problemas, como perda de sensibilidade, até mesmo assim o paciente vai se alimentar em si, ele não vai sentir o sabor tão evidente daquele alimento. Né? Então eu falo assim, é parecido com aquele paciente que come sempre uma pimentinha, cada vez ele vai colocando mais. Então o enxaguante bucal, às vezes ele não sente que está fazendo efeito, mas em si está degenerando bastante essa parte das células da boca, né? O álcool sempre tendo problema, né? Em todas as esferas, não adianta. É isso mesmo. Weidson, eu estava falando e te interrompi, né? A questão da escovação, do uso do fio dental, o que mais? Enxaguante bucal em si. E se o paciente sabe que ele tem essa parte que já vem de herança, né, hereditariedade da família em si, então ele tem que cuidar um pouco mais. Então 3 a 4 vezes por ano no dentista, né? Então a cada 3 a 4 vezes, não é uma vez ao ano, viu, gente? Isso mesmo. 3 ou 4 vezes, né? Cuidando sempre, fazendo um autoexame em si, até pauta para outra vez que eu tiver essa posição para vir aqui em si, a gente conversar sobre esse câncer bucal, né? Então, o autoexame em si, até porque a gengivite pode evoluir para alguns outros problemas, como você tinha me perguntado sobre a... Olha só, Dani, eu vou pedir o meu celular aqui, que tem uma pessoa que me mandou um e-mail, por favor aqui, obrigada, mano. Tem uma pessoa que me mandou um e-mail ontem, e eu guardei aqui, ó, deixa eu achar aqui rapidinho, peraí... Ela é uma coisa interessantíssima. Ela falou que soube que esse tema, gengivite, pode estar associado. Ela mandou um e-mail aqui, a Sueli, ó. Ela pergunta o seguinte: a má escovação leva ao acúmulo de bactérias nos dentes, causando mau hálito, placa bacteriana, tarto e inflamação na gengiva. Eu quero saber, Dr. Weidson, se isso tem alguma associação com problemas cardíacos. Tem? Muito. Então, assim, o paciente hoje ele chega no consultório, eu quero fazer uma limpeza em si. Se o paciente ele tem uma gengivite, né, evoluída, e ele tem alguma predisposição com problemas cardíacos, isso aí pode gerar um problema irreversível, né? Então, o que a gente costuma dizer? O paciente ele tem que fazer uma profilaxia antibiótica. Ele vai tomar um antibiótico antes de fazer essa limpeza, essa profilaxia em si, para acabar com essa gengivite. Porque se
o profissional vai, pega a escovinha lá na hora e acaba tendo uma feridinha e ela entra na corrente sanguínea, ela pode afetar sim e dar uma endocardite bacteriana e o paciente pode até chegar aí a óbito. Gente, é uma coisa assim muito sério, é grave. A Sueli, então, lá da Neva, perguntou ontem, mandou um e-mail perguntando e a gente passou aqui pro Dr. Wadeson. A Karina Possamay está mandando elogio, é o melhor dentista. Karina, beijo, olha aí. Carlos Zago também está acompanhando, um beijo. Será que esse pessoal daqui de Cascavel? O Moarama, Karina, olha só que bacana, consulta comigo. Muito bom, um beijão pro pessoal de Moarama, então. Você atende o pessoal de São Paulo também, São né? Paulo, quem que você atende de lá? Conta pra São mim. Paulo, agora eu tô atendendo o Sorocaba, família, né? Toda do Sorocaba, do Fernandinho, tem Taime Thiago, tem bastante gente, sim, em si tô pegando agora alguns jogadores da cidade em si para atender também. Eu tô abrindo uma extensão do consultório em São Paulo. Tá, mas você não vai deixar Cascavel, né? Não, você não pode até fazer. assim, o Não, pessoal tá nós até não permitimos. com receio um pouquinho sobre isso daí, mas não, jamais. Eu falo assim, que aqui é minha terra e eu não gosto muito de cidade grande em si, né? Mas continuo nas duas cidades em si. São Paulo eu vou trabalhar a cada 15 dias, 3 a 4 dias lá. Tem e os volto. dias certos já. Dias específicos até porque eu vou trabalhar com uma equipe lá. Uma equipe médica. Bacana, vai ser bem isso. legal. Ótimo, isso aí vai assim. E até pro consultório aqui em Cascavel em si, assim, vai ser um boom. Vai ser bem bacana, Que porque eles também vão vir para cá. Ótimo, então, alguns pessoal de fora. Assim. Luiz Gustavo também está acompanhando a gente. Um beijão, tá, Luiz Gustavo? Vamos falar um pouquinho sobre tratamento para gengivite. Tem algum tratamento natural? O que a odontologia oferece hoje na resolução desse problema? Então, existe muitos estudos e várias coisas assim que o paciente em si pode usar que tem em casa. Certo. Por exemplo, é o sal, uma aguinha um pouquinho morna, põe uma pitadinha de sal e faz um bochecho. Até mesmo bicarbonato em si. Pode usar na escovação ou fazer o bochecho até com bicarbonato. Bicarbonato é bom para tudo, né, tudo. gente? Bicarbonato, eu falo assim que ele é sagrado. Só que tem que tomar cuidado, porque ele é um pouco erosivo. Então o paciente faz o uso muito contínuo, ou ele pega... Tem gente que quer clarear os dentes a qualquer custo e usa de uma forma desmedida. Também não é bom. Não, porque ele pode causar um desgaste. Eu falo assim porque às vezes o paciente quer fazer em casa e ele não tem um conhecimento do que o quão prejudicial pode ser para ele em si. Tem também o estudo com aloe vera, o pessoal pega a polpinha dela, passa na gengiva e juntamente com a pasta ele vai escovar depois. Então tem bastante artifícios em si, claro que tem que dosar um pouquinho, porque se for ler tudo que tem na internet em si acaba... Dr. Google é complicado, né, gente? Não dá, tem que ter critérios, tem que cuidar, mas existe bastante coisinha assim, bastante técnicas, né? Legal. Bom, a questão da asepsia. Uma vez eu ouvi uma profissional me falando, olha, vai lá no Paraguai, tem um equipamento que você usa lá para fazer a limpeza tal. Isso é recomendado pelos dentistas, não é? A asepsia tem que ser feita no consultório mesmo? Então, assim, esse aparelhinho provavelmente é o Waterpik, que ele tem é um jatinho de água que ajuda bastante em si na higienização, tá? Essa asepsia em si. Mas isso é uma técnica mais caseira, até porque é bom sempre um profissional estar avaliando. Igual eu falei, porque às vezes pode ter alguma lesão, alguma coisa em si que você não observa. Entendi. Aquela dorzinha que você acabou se acostumando em si. Então, tem sim que fazer a profilaxia no consultório, o profissional tem que avaliar, igual eu falei, 3 a 4 vezes no ano. No mínimo, né? No mínimo, entendeu? Há um tempo atrás falava uma vez ao ano. Não, hoje em dia a gente já quebrou um pouco disso, graças a Deus. Entendeu? O paciente tem que ir fazer a sua limpeza, acompanhar, ver como é que está a escovação. E isso aí vai exterminar o problema com gengivite em si. Então ele vai ter todo o acompanhamento e vai ver o que dá para usar e o que não pode fazer. Olha aí, gente, as dicas são essas. Recursos naturais que você pode usar em casa para atenuar, porque tem a questão da dor, deve doer também, né? Dói então, bastante, né? Incomoda, sangra. Então, o paciente vai fazer a higienização. Doutor, eu não consigo escovar porque dói muito a gengiva. Pronto. Ele já sabe e tem que escovar a gengiva, é isso? Então assim, escova sempre... 90% dos casos extra macia, a cabeça dela tem um tamanho específico, até a pegadora do cabo em si tem,
né, para não forçar muito. O problema do paciente é que ele vai escovar a gengiva em si, que ele vai tentar fazer a sepsia ali, então o que que é? Ele força muito, ele acaba agredindo a gengiva e tendo uma retração. Essa retração é quando a gengiva é agredida e ela acaba expondo a raiz do seu dente. E causa sensibilidade e vai evoluir Parece a que dói na gengiva. gente, né? Ele tá falando... Entendeu? Mas é complicado, tem que cuidar mesmo. Olha, as dicas do Edson são muito pontuais, né? Esses paliativos naturais ajudam, mas não resolvem. Então, o que resolve mesmo é a ida frequente ao seu dentista, né? O seu dentista aí que você tem confiança. É importante, cuide da saúde bucal. Se você ainda não tem filhos, quando tiver, desde pequeno, ensine. Tem pessoas que não aprenderam, né? Não era rotina em casa, enfim. Imagina, a gente não pode ser campeão nesse tipo de coisa. O Brasil, eu acredito que antigamente ele estava numa situação muito pior com relação à saúde bucal. Hoje a gente já não está em tanto descrédito, mas ainda falta muita coisa para a gente melhorar nesse aspecto também, tá bom? Edson, obrigada pelas informações de hoje, viu? Foram muito válidas. Eu que agradeço pelo convite, precisando... Tô de portas abertas aí. Joia. Instagram para o pessoal seguir? É @drwadson, né? E tem dicas de saúde, de prevenção. Bastante coisa, né? Dicas de estética em si, o que precisar mesmo, essa parte agora que os dentistas estão trabalhando com harmonia facial, bichectomia, tudo que precisar, às vezes se quiser mandar alguma pergunta para ti, que eu preciso... Encaminha para a gente, jornalismo@medicinasaude.tv.br. Manda para a gente que eu repasso para o Edson, ele tira a dúvida e a gente coloca para vocês ali nas páginas eu até falo assim, TV. Que interessante seria alguns temas, né, que o pessoal tem tantas interesse. Dúvidas, né? Pode mandar, isso, que daí a gente faz às vezes um bate-bola. O canal de saúde é para levar informação que possa ser útil para você e para sua família. Isso mesmo. É isso aí? É isso. Olha, obrigada mais uma vez e boa semana, tá, Edson? Obrigado para ti também. Gente, a gente vai pro intervalo comercial, mas na volta tem uma matéria sobre câncer. Quando existe uma situação da doença, tem muita gente disposta a ajudar. E tem muita gente forte atravessando esse período e que vai mostrar, vai deixar como exemplo como isso é possível, né? Vida após o câncer. E como tem vida após o câncer. Tudo isso lá no COP, no Centro de Oncologia do Oeste do Paraná. Daqui a pouquinho, eu espero por vocês.